Pedro, você acha que Homage, então, é uma cópia legalizada, esteticamente falando, que não precisa se aderir às especificações técnicas? Legalizada não é. Não é legalizada? Eu não conheço ninguém, aliás, eu não conheço ninguém que faça a Homage com autorização da marca original. E quando cai a patente? Eu acho que tem até um comentário aqui. E aqui a gente já começa a entrar exatamente onde as marcas que fazem Homage começam a surfar nas lacunas e nos pequenos detalhes jurídicos de registros seja de patente, ou seja, aquilo que a gente está falando do ponto de vista de inovação, criação, muitas vezes tecnológica ou eventualmente mecânica, e onde elas começam a se valer das ligeiras divergências de design para justamente não tomarem processos justamente por essa questão legal. Até porque, convenhamos, vamos lá, acho que se a gente puser a nível de uma conversa de bar, senso comum, você olha para o vizinho está fazendo alguma coisa que é literalmente aquele idêntico produto, praticamente, está vendendo muito mais barato, não acho que tira mercado, tá? Porque acho que o cara que quer ter um Rolex, ele vai estar disposto ali a pagar os seus 60, 70, 80 pau. Não é isso que eu tô dizendo. Mas você olha pro cara e fala assim, pô, o cara tá fazendo um negócio muito mais barato, você não vai ficar feliz com isso. Até porque, e aí é onde a gente entra justamente onde a gente sempre discute essa conversa de homagem, réplica e falsificação nos fóruns, nos grupos, mas pouca gente sabe e vai atrás do que efetivamente acontece nos bastidores. Porque tem muita gente, por exemplo, que tem um Steinhardt em casa, e se você tem, tá tudo certo, tá tudo bem, não é isso que eu tô dizendo. E acha que, pô, não tem problema nenhum, eu posso comprar e tá tudo certo do ponto de vista legal, e a Rolex não encana com isso. E é mentira, a Rolex processou a Steinhardt. No Ocean One, eu mandei a imagem pro Trevor aqui, a Rolex processou a Steinhardt, a Rolex perdeu, mas aí a gente tem que começar a olhar aonde é o tênue e aonde fica a discussão complexa da corda bamba entre até que ponto você fazer um homage, você fazer idêntico, eu tô falando dimensões, padrão, tamanho de bracelete, tamanho de caixa, até que ponto isso não é complicado? Não é exatamente esse é o Adventure, que é o do Explorer. É como se fosse a cópia do Submariner, né? Até que ponto você pode flertar com as identidades da marca original, da marca legítima, e não incorrer em questões legais? E aqui percebam, eu não tenho uma resposta concreta para dar para vocês, porque as cortes que têm julgado esse tipo de causa também não têm. E aí é onde a gente entra numa... Esqueçam falsificação, tá? Porque falsificação você vai estar usando o nome e o logo da Rolex, da Omega, da Panerai, da IWC e colocando ali naquele relógio, pura e simplesmente porque você quer que aquele relógio se passe por um Rolex, Omega, Panerai e IWC, tá? Aqui a gente começa a entrar numa seara legal de homagens, e é essa reflexão que eu gostaria de trazer antes de ser criticado. Vocês querem comprar porque custa mais barato, entrega com mais qualidade? Tá ótimo, tá tudo bem. Mas assim, percebam como é uma linha tênue. A gente tem não só Rolex processando a Steinhardt por conta do Ocean One, acho que é Ocean One, ou eu não lembro o nome agora, e nesse caso especificamente a Rolex perdeu. E onde a Steinhardt ganhou o seu ganho, teve ganho de causa aqui, para usar um termo um pouco mais jurídico, mas onde é que ela saiu vitoriosa? Justamente nas especificações de design e construção, não só de patentes que já tinham caído, mas de design e construção, que são as partes mais difíceis de terem registro, principalmente se a gente falar na comunidade europeia, que, olhando aqui para a Suíça, Alemanha, são de onde sabe... tudo bem, Inglaterra não mais, que saiu, né, da União Europeia, mas até um tempo atrás era o maior bloco produtor em termos de vanguarda relojoeira, porque existe uma linha muito tênue aqui do ponto de vista de registro de design, que você vai olhar dimensão da caixa, dimensão do bracelete, dimensão dos elos, padrão de espaçamento entre os elos, tudo isso vai ser olhado do ponto de vista de registro para você virar e falar assim, isto aqui é meu, isto aqui é da minha marca, isto aqui é original, isto aqui é
é legítimo, né, se a gente parar para pensar naquele conceito legítimo. E aí entram outras questões, né, do ponto de vista de registro que ficam complicadas. Então, nesse caso da Steinhardt, exatamente, foi assim que a Steinhardt levou. Foi assim que a Steinhardt ganhou. Ela virou e falou assim, olha, do ponto de vista estético, meu relógio é igual? Mas, veja bem, não é o mesmo relógio, eu não estou copiando, porque as dimensões de tamanho da caixa são diferentes, o espaçamento entre os elos são diferentes, a proporção do fecho no bracelete é diferente, e são aí que essas marcas ganham, são aí que elas conseguem surfar, não pensando mais propriamente naquela ideia do homagem na sua concepção pura e filosófica do tipo, não, pô, eu estou fazendo uma homenagem aqui para a marca. Aí nós estamos olhando para a parte econômica, onde essas marcas conseguem as lacunas e conseguem se esgueirar para não ter nenhum problema legal. Mas não achem vocês, né, quem adora essa discussão, quem está em casa, que não dá problema, porque dá. E não é só Rolex e Steinhardt. Eu separei aqui, eu fui atrás, antes que alguém dissesse alguma coisa, de uma lista de precedentes. Você tem Panerai processando a Parnis, como vocês quiserem. Vocês têm Panerai processando a Olsky, uma chinesa também. Esse eu também mandei foto pro Trevor aqui. E esse caso da Panerai é uma situação curiosa e interessante, porque nesse caso especificamente, a Panerai processou a Olsky no tribunal chinês e a Panerai ganhou. Então foi um tribunal chinês olhando para suas leis de propriedade intelectual e proteção de marcas, falando assim, não, peraí, opa, realmente aqui a gente tem que dar ganho de causa para a Panerai, porque o negócio está muito parecido, tá? E aí, tanto é que tanto Parnis nesse processo da Panerai, ou eventualmente a Olsky, duas marcas diferentes, dois processos diferentes, as duas tiveram que fazer adaptação. E no caso da Olsky ainda teve que reembolsar a Panerai, porque chegou num ponto que aquilo ali não era só mais um homagem. Flertava tanto com semelhanças e praticamente uma cópia, que os tribunais viraram e falaram assim, peraí, então se a discussão já está começando a beirar falsificações, a gente tem que se pronunciar, a gente tem que tomar um partido. E hoje em dia o problema é justamente esse, a tomada de decisão para quem julga do ponto de vista de propriedade intelectual, defesa de marcas e de patentes, sobre os relógios que estão sendo analisados, estão sendo postos em discussão. Porque percebam, do ponto de vista, por que a gente não vê, ou melhor, por que a gente vê, vou reformular na verdade, por que os homagens não usam a mesma marca que as outras marcas, como Rolex, Omega, Panerai, WC, Seiko, por que eles não usam? Porque se eles usarem, eles vão tomar um processo violento, a verdade é essa. Então logo, a saída vou criar a minha própria marca, mas eu me valho dessas lacunas do ponto de vista de registro, do ponto de vista de patente, em que eu posso surfar, porque os tribunais não olham muito para isso. Até porque registros de design são muito mais complicados de serem registrados e existe, isso aí sou eu, Pedro, tá? Pela minha análise, até o que eu comentei, falei aqui com o Trevor e com o Adriano nos bastidores, é um assunto que eu já venho olhando e estudando em termos de precedentes lá fora, há um tempo, até para entender, porque como tenho uma opinião mais crítica, eu também não posso deixar a coisa desandar muito, porque senão eu sei que o pessoal vem em cima mesmo. Mas se vocês olharem para as decisões mais recentes, né, dos tribunais, primeiro, os tribunais têm uma grande dificuldade, ainda mais no assunto da relojoaria, de tomar um partido e de virar e falar assim, ok, isso aí é seu, isso aí é da Omega, isso aí é da IWC, isso aí é da Breitling, e por aí vai. E o outro ponto ok, estou aqui olhando um Rolex Submariner e um Steinhardt Ocean One, qualquer coisa que seja. Ok, estou olhando os dois relógios são de fato muito parecidos, eu percebo que um é da Steinhardt, o outro é da Rolex, então a gente não tem nenhum problema de registro de marca, porque são marcas diferentes. A gente começa a ter que analisar detalhes muito finos do ponto de vista de design industrial, que os tribunais, pelo que me parece hoje em dia, não conseguem distinguir tanto, até porque na relojoaria a gente está falando muito de micromecânica. Então, de uma casa para outra, você vai ter um ajustezinho milimétrico, você vai ter uma roda diferente do ponto de vista de espessura, aí o Adriano pode falar muito melhor que eu,
Então, essas sutilezas, quando começam a entrar na discussão, são onde muitas das marcas homage se valem. Justamente para ver assim, não, peraí, o meu é diferente. Não só pelo movimento, mas eu mudei uma dimensão da caixa e por aí vai. E aí que a maioria, hoje em dia, dos tribunais lá fora, principalmente europeus, tem se posicionado, e aí onde a gente esbarra nos homages, que é a questão do design. Para você ter registros, né, do ponto de vista de design, é muito complicado, porque a comparação que a gente faz geralmente é com o mercado, que os tribunais olham para os mercados e falam assim, ok, por que isso aqui é a cara da Rolex? Por essas e essas especificações. O que o homage faz? Eu pego essa especificação, boto mais um, eu pego essa especificação, boto o Y aqui. Então eles vão mudando e aí eles conseguem surfar nessas lacunas. Ao ponto de que, para você ter um design registrado hoje em dia, o nível de exigência e de especificidade é muito grande. Então é difícil você registrar muita coisa, principalmente do ponto de vista estético, porque você vai ter barreiras ao ponto de que a Steinhardt vai virar e falar assim, não, mas espera aí, tamanho da caixa 36 milímetros e meio, não é a minha é 39,3, entendeu? E vira uma grande salada de frutas, vira uma bagunça gigantesca. Isso é o primeiro ponto, né? Diga, Trevor. Não, eu só ia falar, pode concluir, mas depois eu queria jogar para o Adriano, porque só para ele explicar mais uma vez, porque muitos homagens, então, especialmente falando dessas que são famosas aqui no Brasil, né? A Saint-Martin, a Pagani Design, ou outras dessas, elas são peças que apresentam uma boa qualidade, um bom custo-benefício, de certa maneira. Essa legalidade, eles, como você falou, Pedro, eles transitam muito, né? Não é cópia porque a minha caixa é 37,2 e a tua é 37,5, digamos. Então, fica muito tênue essa... Tem um limite isso? Onde é que vira cópia, falsificação e homagem, sabe? Essa é a grande dificuldade, eu volto a dizer, tá? Não tô falando que homagem aqui é uma falsificação, não tô falando que homagem é uma cópia, né, cuspida, escarrada ou esculpida em Carrara, como vocês quiserem usar o ditado popular aí, cada um usa o seu. Mas, assim, é uma linha muito tênue, e aí para quem está olhando para isso do ponto de vista técnico, e para quem tem a caneta na mão para tomar uma decisão, é extremamente difícil, e notem, isso acontece como acontece com a gente aqui se a gente for olhar para a justiça brasileira. Quem teve que mover um processo, receber um processo, sabe que às vezes você olha e você vira e fala assim, pô, mas o cara que vai decidir não necessariamente tem o conhecimento técnico que eu tenho para falar daquele produto, aí ele vai ter que chamar um perito, né, eventualmente. Então é um limite tão tênue, mas tão tênue, que quem vai tomar a decisão tem uma grande dificuldade ao ponto de que, por vezes, o que parece é o seguinte, quando você esbarra em questões de propriedade intelectual, registro de marca, registro de patente, qual é a primeira análise? Você está usando a mesma marca? Ou seja, você está fazendo uma falsificação aqui? Não. Ok, a gente já descarta que não é uma falsificação. Ok. Bom, vamos olhar para os aspectos específicos, técnicos daquele relógio. Tudo é exatamente igual? Não. Então, talvez aquele cara ali tenha um certo grau de liberdade de atuação. Ok. Poxa, esse cara... Já tiramos tudo isso de cena. Não estamos falando de falsificação. A gente não está falando de uma cópia integral, fiel daquele relógio. Para o que mais que a gente vai olhar? O limite começa a ficar tão sutil que é onde essas marcas começam a entrar e ganhar mercado e se valem justamente para poder surfar nessa onda de vendas. É discutível isso, certo, errado? Outros 500. Estou explicando para vocês assim, aquilo que eu, na minha percepção, pessoa física, CPF, tenho olhando e estudando para isso de um ponto de vista jurídico. E propriedade intelectual, registro de marcas, não é minha área de formação e atuação jurídica, tá? Então, qual é a postura dos tribunais lá fora hoje em dia, que é quem decide, quem pauta ali com a caneta para virar e falar, Steinhardt, você não pode fazer isso, Parnes, você não pode fazer isso. A ótica é muito mais, é uma cópia? Não. Então o cara tem que ter certo grau de liberdade, inclusive porque o pressuposto do registro de propriedade intelectual é você, como inventor, registrar e defender aquilo que é seu. Foi algo feito pela tua criatividade, mas
peraí, nós temos também que dar certo grau de liberdade para que outros inventores criem as suas coisas a partir de outras coisas também. E aí vira literalmente, é uma salada de fruta, entendeu? Ao ponto dos tribunais o tempo inteiro ficarem nesse, putz, vai, não vai, como é que a gente vai decidir? E no final das contas, como demanda uma análise muito técnica e muito específica, que na maioria das vezes o julgador não tem a formação técnica específica da bancada, da parte relojoeira para decidir, decide-se de uma forma um pouco mais senso comum e num certo grau de liberdade também que o outro cara precisa ter para ele continuar inovando, criando, mantendo a sua marca. E aí só um último comentário aqui, tá? Que aí, enfim, existem tem um precedente, né? Tem um julgamento que eu acho que é interessante a gente citar aqui, que abre uma outra margem para a gente fazer uma outra reflexão, e tem um outro processo que até, se eu não me engano, está rolando ou já acabou, mas que envolve a Rolex e uma marca que faz customizações, que chama La Californienne. Por que a gente não vê muito, ou a gente não sabe, se corre muito nos bastidores, nos segredos, a Rolex processando, por exemplo, uma Label Noir, né, ou uma DYW, uma Artisan de Genève, que fazem modificações e ainda assim usam o selo da Rolex. A Rolex está processando a La Californienne, ou processou, se não me engano, em 2019, 2020, sobre o pretexto de que você pega relógios Rolex mais antigos, você compra, você faz modificações, principalmente pintando ali o mostrador, você volta com o emblema da Rolex, vende para os outros falando que é um Rolex, mas bota o La Californienne ali de baixo para dizer que isso aqui foi modificado. Pô, peraí. Então você está se valendo de um Rolex para fazer as suas vendas, e aí colocando, não, nós customizamos. Eu estou dizendo tudo isso para vocês entenderem que não é um debate fácil, é um submundo gigantesco e tem uma subjetividade gigantesca a hora que você para e tem que analisar friamente para tomar uma decisão. Essa a minha grande questão única com os homagens. Não estou falando que quem compra homagem é melhor ou pior, ou é comparado com falsificação. Longe disso. Já deixamos estabelecido que é uma homagem, que é uma falsificação. Mas o meu princípio sempre é tentar trazer essa reflexão. Percebam que é muito tênue. Ou seja, nós vamos começar a processar também outras marcas que fazem customização em Rolex, em Omega, em Hublot, por aí vai, porque nós temos que trazer isso para discussão também. Tem que estar todo mundo no balaio, peraí. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro precedente interessante, que é um precedente sueco, e aí nós estamos falando aqui o tempo inteiro, Rolex, Omega, Panerai, WC, GG LeCoultre, beleza. Nós temos um precedente de 2016 num tribunal sueco da Daniel Wellington, que quem está em casa, para quem não conhece, é um relógio, um fashion watch, fatura horrores, milhões e milhões e milhões, e a Daniel Wellington processou um vendedor sueco que importou um monte de relógio chinês parecido, começou a vender e tirou uma fatia de mercado da Daniel Wellington na Suécia, que tinha muito, e tem muita parcela de mercado. A Daniel Wellington vende muito relógio ali. E eles viraram e falaram assim, não, meu amigo, isso aqui é idêntico ao que eu estou vendendo. E o tribunal sueco entendeu falando, olha, de fato, eu preciso começar a entender relógio com outro viés, com uma outra perspectiva, que nem a gente tem obra de arte falsificada, talvez eu tenha que ter direitos autorais em cima da arte que foi estabelecida para aquele relógio, para aquela peça. E arte aqui, volto a dizer, nós não estamos falando de um Rolex com propriedade, com talvez o maior número de registro de patentes na indústria relojoeira na história. Não. Nós estamos falando de um relógio de $70, $150, que é colorido e é bonitinho. E vende para muita gente e está tudo certo, é o propósito do cara. Então, assim, percebam que até esses caras estão incomodados porque o limite é muito tênue, muito tênue. E chegou no ponto do tribunal sueco virar e falar assim, não, realmente, a gente tem que entender talvez o relógio como uma peça de arte que carrega direitos autorais. Da mesma forma como a gente tem direitos autorais em diversos outros setores. Você vai falar na parte do cinema, livros e por aí vai, porque aquilo ali também é uma manifestação humana que carrega os seus traços, carrega a sua identidade, seja ele um Daniel Wellington de $100, seja ele um Rolex de R$80 mil, entendeu? Então, diga. Não, termina, conclua. Não,
Pode falar. Não, pelo mercado, né, cara? Assim, a quantidade da Wellington é absurda, então muito em jogo. Mas eu queria jogar de volta para você, Adriano, só uma questão, talvez mais técnica. Obrigado por cobrir as questões legais. Não sabia desses casos da Parnis, da Rolex e Panelec sendo processando essas empresas. Bacana isso. Mas assim, quando a gente fala de homagem, né, essas empresas que a gente vê, vale a pena comprar tecnicamente? Elas oferecem um bom custo-benefício quando você não tem a possibilidade de comprar um original que você quer? Os homagens, eles são realmente, de fato, boas alternativas para quem está procurando uma boa peça? Eu acho que... Aliás, eu queria só fazer aliás, fazer 3 comentários mais ou menos rápidos aqui. Uhum. O que o Pedro falou, por exemplo, hoje tem um imbróglio muito grande com plágio na música. A vida inteira teve, mas hoje... se você pega uma coisa que é criada em cima de um certo padrão, porque você tem uma combinação de notas musicais, você tem uma combinação de acordes e de escalas e de modos que você não tem mais o que inventar, e a cada 10 minutos alguém no mundo está criando uma música nova, quais as chances de alguém criar algo que alguém já criou é sempre muito grande. E até que ponto isso você consegue... Os tribunais têm entendido isso. Falou, poxa, mas tudo bem, você criou, mas o que você criou, sei lá, o Mozart já não fez antes, ou alguém lá no século, alguma coisa já não fez. Então tem sido um imbróglio também. Não sou nem louco de tentar discutir, mas tem sido muito difícil para os tribunais mundo afora discutirem a questão de plágio na música. Outra questão mais ou menos semelhante, que eu já passou pela minha cabeça se a Rolex algum dia não vai começar a agir como a Ferrari tem feito, ao ponto que a Ferrari tem processado até os donos dos carros se eles meterem um adesivo diferente ou um negócio esquisito lá, porque o conjunto inteiro está provavelmente protegido, mais ou menos no âmbito de como o Pedro falou, quer dizer, a criação artística não é mais o emblema, a roda, o desenho do farol, da lanterna, que, por exemplo, eram detalhes que normalmente tribunais podiam se apegar, entendeu? Falar, olha, o farol é parecido, ou você copiou o design da coluna C do carro, sei lá. Mas não, a Ferrari tem tratado aquilo como uma obra inteira, que se você meter um adesivo lá do teu time de futebol, como eu já vi, teve um cara no Brasil uma vez que colocou o desenho do time de futebol dele, eu não vou falar qual é, porque senão vão... Enfim. Mas ele colocou no capô do carro e ele ficava desfilando com essa Ferrari por aí. Eu acho que era uma 355, não é? Mas a Ferrari não fez nada com ele, mas eu sei em outros países do mundo que a Ferrari não deixou o cara pintar na cor que ele quer. O cara quis pintar de verde água, a Ferrari processou o cara. Mas o carro é meu, mas não interessa. Você comprou o produto, mas você não comprou o design. Não, é uma discussão sem fim. Então, esses são só exemplos dessas coisas. Eu tenho um comentário aqui que eu li um pouco brevemente aqui no chat. O pessoal perguntou, por exemplo, se um modelo da Timex é um homage do Hamilton Field. Esse é um caso muito peculiar, porque, na verdade, o que acontece? O mesmo desenho do Hamilton Field não é um desenho da Hamilton, aliás, não é um desenho de ninguém. Aquilo é um desenho que foi proposto por um instrumento pelas normas técnicas, normas técnicas não, mas, na verdade, a comissão do exército americano fez um desenho do que eles entendiam que era o necessário para um relógio field, um relógio de campo, que era um mostrador preto com numerais arábicos e etc. e tal, e inúmeras marcas produziram, entre elas a Hamilton. Então, a gente tem
enfim, um número enorme de relógios produzidos com aquele mesmo design. Então, aquilo não é necessariamente protegido, não é um design da Hamilton. O nome CAC Field, sim, mas o design não. O design é um design feito pelo exército americano. E aí a gente esbarraria, na verdade, na mesma questão que o Trevor manja muito mais aí, que é dos relógios Flieger, né? Na verdade, quem é o dono daquele design Flieger da Segunda Guerra Mundial? Todo mundo podia produzir. A mesma coisa para o design Type 20, como a Breguet fez, mas a Dodane fez e outras várias marcas fizeram. Então, aquilo não é necessariamente um design protegido. Então, era isso. A gente tem essas questões de CAC Field, relógios militares, que são design que não são de uma marca, não são propriedade de uma marca. Então, acredito que ninguém está copiando ninguém aí.